Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno. Estamos aqui mais uma vez juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Acredito que sim, né, meus irmãos? Vamos andar aí com sinceridade no coração para receber a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Seja bem-vindo no canal. Deixa no seu like, você que é inscrito. Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Deus seja louvado por este momento, por esta hora de nós estamos aqui na mesma fé, na mesma concordância. Acredito que sim. É um divisor de água para mim. Acredito que seja para você também. Em nome de Jesus, vamos juntos. O Senhor nos convida para nós andar assim, em comunhão. O Senhor quer que a nação se junte em comunhão agora, porque é necessário, meus irmãos. As coisas aí na terra, no mundo, tá muito feio, tá muito atribulado, e o Senhor convida que os servos, os filhos, seu povo, venham estar em comunhão. Ele não quer saber de placa de igreja, ele não quer saber de religião, religião não salva, placa de igreja não salva. Então vamos se juntar, vamos andar juntos, buscando ao Senhor em oração, em comunhão com Ele, levando a palavra dEle, o Evangelho, os feitos, as grandezas dEle, que Ele fez, que Ele faz, Ele continua fazendo. Ele é o mesmo do passado, do Antigo Testamento. Ele é o mesmo até hoje, Ele não mudou. Ele ainda pode andar por cima das águas, Ele pode abrir o mar, Ele ainda pode curar os enfermos, cegos, surdos, os leprosos. Ele ainda pode passar ainda pela sua rua, pelo hospital ou pela sua casa e levantar o morto que já morreu. E Ele pode fazer ainda tudo isso em nome do Senhor Jesus. E eu estou te falando dele. Eu estou falando dele, das grandes maravilhas que Ele fez, que Ele faz e que Ele... Seu filho saiu de casa, Ele pode trazer de volta. O seu marido saiu de casa, Ele pode trazer de volta. O seu esposo saiu de casa, Ele pode trazer de volta. Nada é impossível para Ele. Você perdeu o emprego, Ele pode abrir porta onde não tem porta. Você tem uma causa na justiça, Ele pode assinar e tirar os papelados da gaveta, assinar e bater o martelo. Ele mesmo pode fazer isso. Então, Ele só quer que o povo se converta a Ele. Ele quer que o povo se converta, fique em comunhão com Ele e coloque Ele em primeiro lugar da sua vida. Primeiro lugar, do que filho, do que esposo, do que pai, do que mãe. Ele quer ser priorizado em primeiro lugar, porque Ele é soberano. Glória a Deus. Eu dei a paz do Senhor Jesus para meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, entre com muita alegria. Vamos aí orar o Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações. E hoje nós vamos para Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos juntos. Você conhece alguém aí que precisa ouvir essa palavra? Então chame, fala, fulano, vamos ouvir aqui a palavra do Senhor, mas vamos comentar só depois, para nós não tirar o foco da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra com reverência em nome de Jesus. E nós vamos para Atos, capítulo 1, versículo 8. E o refrão da palavra fala assim: o poder motivador da evangelização. O poder motivador da evangelização. Olha que forte. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou evangelizando, eu estou levando a palavra do Senhor. Vamos aí continuar para nós entender, amém? Atos, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8 vai falar assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós somos testemunhas do Senhor. Olha que forte.
Você tem que ser um testemunho do Senhor. Aleluia! Vamos aí entender o que o Senhor quer falar conosco. Aleluia! Podemos dizer que em Atos capítulo 1, versículo 8, o texto áureo da obra missionária da igreja na face da terra, este texto é a chave do favor, do fervor missionário das igrejas. O evangelista, pentecostal, eu vou repetir para os meus irmãos entender. Em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 1, versículo 8, o texto áureo da obra missionária da igreja na face da terra. Este texto é chave do fervor missionário da igreja. Evangélicas e pentecostais. Nesse texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo revela que o poder do Espírito Santo é o grande motivador da expansão missionária da igreja na terra. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Vamos continuar para nós entender. A palavra grega para poder encontrar este versículo dunamis, de onde surgiu a palavra. Diante disto, significa que o poder do Espírito é uma verdadeira explosão de graça e de milagres na obra da evangelização mundial. Repetindo, a palavra grega para poder encontrada, olha aí, a palavra grega para poder encontrada neste versículo é dunamis, de onde surgiu a palavra dinamite. Isto significa que o poder do Espírito é uma verdadeira explosão de graça e de milagres na obra da evangelização mundial. Glória a Deus, aleluia. Em Atos capítulo 3, versículo 31, Lucas escreve que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando o dinamo divino se manifesta, o lugar treme. Quando o dinamo divino se manifesta, o lugar treme. Olha que forte. Vamos continuar para nós entender. Amém? Em Atos capítulo 4, versículo 33, a Bíblia afirma que os apóstolos davam
com grande poder, testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Aleluia! Olha que forte. Em Atos capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus afirma que Estevão, cheio da fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha que forte. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo afirma que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, reconhecendo a grande importância do poder do Espírito Santo na evangelização, Paulo diz: a minha palavra a minha pregação não consistirão em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Forte, né, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Paulo cita essa mesma fórmula na evangelização de Tessalônica, dizendo: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Aleluia, glória a Deus, forte, né, meus irmãos? Meus irmãos estão entendendo, em nome de Jesus? Eu vou repetir essa daqui. Em 1 Tessalônica, versículo 1, em 1 Tessalônica, capítulo 1, versículo 5, Paulo cita esta mesma fórmula na evangelização de Tessalônica, dizendo: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Glória a Deus, aleluia. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo ainda afirma que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Olha aí. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo da palavra. Que meus irmãos não entenderam na palavra, que é o resumo, está explicadinho, meus irmãos, em nome de Jesus. Sem o Espírito Santo não há poder milagrosos. E sem este poder glorioso não há testemunhos eficazes. Portanto, a expansão da igreja na terra depende do poder do Espírito Santo, pois
para isso Deus tem confirmado a pregação do Evangelho, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Até aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, meus irmãos ouviu o poderio de Deus, do Espírito Santo na nossa vida e na igreja? Forte, né, meus irmãos? Eu vou repetir, meus irmãos querem que eu repita? Eu vou repetir aqui a conclusão. Sem o Espírito Santo, não pode, presta atenção. Sem o Espírito Santo, não há poder milagrosos. E sem este poder glorioso, não há testemunhos eficazes. Portanto, a expansão da igreja na terra depende do poder do Espírito Santo, pois para isso Deus tem confirmado a pregação do Evangelho, por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, até aqui. O Espírito Santo tem que estar agindo nas nossas vidas, na palavra, na igreja. Forte, né, meus irmãos? Vamos dar prioridade para o Espírito Santo entrar nas nossas vidas. Ele é quem nos concede a intercessão ao Pai. Até nas orações, quando nós estamos orando repetidamente, às vezes tem frases que Deus não entende. Frases erradas. Ele entende as erradas e as certas, mas às vezes não convém. E o Espírito Santo intercede por nós. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos andar assim, cheio do Espírito. Quando nós abrir a nossa boca, é como espada de 2 fios. A palavra sai queimando como labareda no coração da outra pessoa. Forte, né? Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Meus irmãos, entendeu a palavra? Para você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer conversar através dessa palavra? Você quer confessar? Você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente, todo o meu coração, eu entendi a palavra, eu confesso o Senhor. Você vai no cantinho, tem um particular com Ele, confesse Ele, peça perdão dos seus pecados, abra sua boca e fala: eis-me aqui, eu confesso, eu confesso meu Senhor como meu único e suficiente Salvador. E Deus já vai tirar isso, para começar esse fardo pesado, e te dar o dele que é leve. O Espírito Santo vai te abraçar, você vai sentir um refrigério na alma. Meus irmãos, nós temos que ser espiritual. Nós temos que pedir inteligência, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, a nossa boca, abrir os nossos ouvidos, para nós ouvir e entender. A palavra de Deus fala que quando nós não temos a sabedoria da palavra, nós pedimos, Ele dá. Ele dá, Ele quer dar. Amém? Para você que saiu da presença do Senhor, o convite é para você: volta, filho, volta, filha. É tempo de voltar. Volta. É Jesus que está chamando. Se Ele já está nas portas batendo, Ele está chamando. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus. Fala um amém aí, dê um glória a Deus. E envie essa palavra a outras pessoas. Vamos no ir de fazendo bem, não olhando a quem. Deixa Deus preparar seu galardão através que você está enviando essa palavra para outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão mortas na fé, que estão sem expectativa de vida, estão fracos. Precisamos de nós ser soldado, sal da terra, enviando a palavra, a oração e o louvor. Permaneça conosco. Você tem uma intercessora pela vida de vocês. Amém? E ore pela minha vida também, para que Deus venha me dar graça para continuar pregando a palavra dele, em nome de Jesus. Amém?
Vamos orar, Pai Nosso, para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz, Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. Seja abençoado. Vamos no ID. Não esqueça não. Todo dia tem palavra, oração e louvor. Agradeça ao Senhor. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Ele é bom. Pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, o milagre de abrir os olhos, quantos livramentos Ele já nos deu hoje para conosco e nossa família. Vamos agradecer a Ele, ser grato, em nome de Jesus. Fique na paz de Jesus, Deus abençoe.